Eu chamo Maria e vou gravar uma história que aconteceu muito importante sobre um cavalo branco e o rei celestial. Eu fui para o interior, fui para a casa da minha mãe, cheguei lá, fui visitar a minha irmã em outro bairro e fui louvando o Senhor, aquele hino que a gente canta, Yeshua. E fui a pé andando, louvando o Senhor e louvando Yeshua, Yeshua. E fui louvando, andando para a estrada fora. E depois eu voltei para Belo Horizonte. Eu estava aqui em casa, louvando a Deus, e de repente eu tive uma visão que eu estava passando naquela estrada. E tem uma ponte nova e tem um pé de fruta que ela tem remédio, que eu esqueci o nome dessa fruta. E nesse lugar apareceu um cavalo branco igual a neve. E eu continuei olhando para ele, ele estava me olhando. E eu via que aquele cavalo não era cavalo normal, porque eu já vi os cavalos celestiais, são brancos igual a neve. Depois, a minha mente mudou e eu vi dentro da igreja São José. Apareceu o Senhor Jesus no altar, mas ele estava tão grande, mas era tão gigante. Eu falei, gente, isso é o Senhor Jesus. Aí eu voltei ao normal, acordei de madrugada, fiquei em oração e depois fui para a missa. Quando eu cheguei lá, eu olhei para uma luzinha vermelha que tem no altar e eu falei, é aí que o Senhor Jesus estava, grande, tão gigante, no lugar dessa luz. Aí o Espírito Santo brandou a voz dentro da igreja e falou assim, isso que você teve foi visão de Deus, de Jesus encarnado. Amém? E graças a Deus. Eu queria gravar essas coisas porque são muito importantes para mim. Falar que eu tenho estas visões que se tornou assim rotina da minha vida. Todos os dias eu tenho essas visões. Essa semana eu tive diversas visões. Eu tive a visão que eu estava aqui em casa de madrugada rezando, né? Eu faço penitência. De repente eu eu vi uma montanha muito alta de pedra e ela estava quase encostada aqui na casa. Estava tão próxima de mim que eu não via o fim da montanha. De repente o céu apareceu e de repente eu já não vi a montanha. Eu vi foi o sol brilhar como fosse o meio-dia. Isso era a volta de meia-noite. Eu vi essas maravilhas e eu fiquei tão feliz. Falei, glória a Deus, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é poderoso para me mostrar as coisas do céu. Aí esta madrugada, volta de meia-noite, eu acordei e não levantei. Fiquei deitada. Com pouco o Espírito Santo falou comigo, está na hora. Eu sabia que era o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, a tentação passa pelo Senhor. Me ajuda, me livrar disso. De repente o Senhor falou, não é só tentação, são várias que passam por mim. E Ele fez eu ter uma visão de milhares de demônios que passa pelo Senhor Jesus. E eu falei, Senhor, me ajuda. Os demônios estavam forma humana. Eu falei, me ajuda, porque lidar com essas coisas eu não sei. Eu preciso de Ti, ó Deus. E eu pulei, e de repente eu continuei deitada. Eu vi a tentação. A tentação falou as palavras. E eu fiquei observando e estava bem me olhando. E o Senhor Espírito Santo falou, usa fé.
E eu pulei da cama e fui rezar. Vim para a cozinha, senti vontade de rezar. A novena que eu já estava rezando, já estava na quinta novena do Arcanjo Miguel, quinta novena do Espírito Santo e a quinta novena de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. Depois eu rezei e comecei a rezar o Rosário do Espírito Santo. Comecei a meditar. Na segunda vez, eu falei, eu quero continuar meditando. O Espírito Santo falou, é muito bom meditar o Espírito Santo e é uma hora boa. Continuei meditando e aquelas meditação concentrava. De repente, isso era volta de 1h40 da manhã. O céu, aquela voz veio suave e eu sabia que era do próprio céu que estava vindo aquela voz maravilhosa. E de repente ele mostrou eu lá na casa da mamãe com um livro fininho da Bíblia que eu gostava de ler de primeira. Eu caçava ele, nunca achei ele mais. Eu tive várias visões lá sobre Jerusalém, sobre Cafarnaum, e eu não sabia nem que lá era Israel, mas só que depois que essas visões que eu tinha de lá, que eu passei tempo, foi através dos vídeos que eu vi de lá, que eu descobri que era. Que lá descia o fogo do céu, e o Senhor falava que as visões de lá que eu tinha, a tentação aparecia, tentava me jogar num buraco. Eu gritava o Senhor Jesus aparecia na cruz e me tirava. De repente, aparecia um muro com várias placas de pedra, entrava e voltava com as letras estranhas. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ele falava, é o Apocalipse. E o fogo descia do céu e estava queimando tudo. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. E de repente aparecia a igreja com aquela copa dourada lá que tenho. E eu ficava olhando, e eu falei, mas o que está acontecendo? Ele, isso é o Apocalipse. Eu falei, o senhor vai matar nosso queimado? E de repente aparecia gente correndo de bicicleta para todo lado, desesperado. Eu falei, Senhor, tem compaixão de nós. Nos dá uma oportunidade, porque nós somos ser humano. E assim, o fogo voltava para o céu. São visões fervorosamente. E eu falei, mas eu não entendo essas letras. O senhor falou com o Apocalipse. Ele falou, acontece que está escrito em hebraico. Essas visões aconteceu, eu ainda era muito... Eu era bem jovem, tem muitos anos. A minha mãe até falava para mim não contar para as pessoas, porque era muito estranho. Aí esse livrinho que eu ficava lendo está lá. E ele falou assim, esse livro que você... E a revelação. Eu falei assim, esse livrinho eu lembro dele, eu queria achar ele. Ele falou assim, não, você deixa lá para ler ele lá na casa da sua mãe. Esse livro da revelação está na Bíblia, você lê depois. Aí aconteceu que eu estava aqui e tive visões de várias coisas e o Espírito Santo falou comigo, você tem o dom da revelação. E eu sei que eu sempre tive várias revelações, vejo muitas coisas, sei de muitas coisas ao mesmo tempo. É do céu, da terra, do inferno, de cemitério, de gente que já morreu, gente que é salva, gente que não é salva. E é muita coisa mesmo, misericórdia. Eu não converso essas coisas com as pessoas, dá até medo. Vou ser sincera, que for para mim falar, as pessoas vai querer rezar de noite, porque a coisa é muito séria. E ele apresentou muita coisa nessas visões, nessa madrugada. Deu para ver que a gente tem que rezar muito. A gente tem que viver muito em oração. A gente tem que viver muito em batalha, assim, fervorosamente na fé. Porque foi aquele que falou comigo, usa a fé para vencer Satanás. Porque a tentação estava me olhando de madrugada. Eu via ele, falou várias coisas. Eu falei, misericórdia, me salva, papai, me salva, misericórdia. Sabe, a coisa é muito séria, gente. O mundo espiritual é real, como Deus é real. Olha, que for para mim contar tudo, vocês não vão acreditar. São coisas demais que existem no mundo espiritual.
Eu sempre vi essas coisas. A minha vida agora é assim. Eu passo a meditar muito o evangelho mesmo, dia e noite. Vivo muito de penitência e jejum, porque a tentação me atenta dia e noite. Foi semana passada mesmo eu estar pensando nessas coisas. E de repente a voz do Espírito Santo brandou. Ele falou assim: o dragão vermelho te atenta é porque você vê o papai. O papai é o Deus Altíssimo. Eu vejo ele de várias formas. Vejo o Espírito Santo, vejo o Senhor Jesus. É uma maravilha ver essas coisas. Pra gente que é um ser humano cheio de pecado, a gente vê que a gente não merece. Isso é a graça e a misericórdia divina que Deus dá pra gente. E eu sou muito grata a Deus por essas coisas. Teve um dia que eu estava aqui, deitada no meu quarto, volta de meia-noite, eu estava acordada. De repente o quarto estava com força de dia, parecia que o sol estava lá dentro. Eu falei, mas tá na hora de levantar. Hoje cheguei aqui fora, lá fora estava escuro. Eu falei, mas Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, é a graça de Deus para você, Maria. Era o Espírito Santo que estava aqui, a luz do céu estava aqui dentro. E eu fiquei muito emocionada com essas coisas, gente. E eu voltei e deitei e dormi e apaguei. Só acordei na hora de trabalhar. Quando foi naqueles dias, volta de meia-noite, eu acordei de novo. Aí o quarto estava claro de novo, mas era uma visão diferente. Tinha um homem sentado nos pés da minha cama. Seus cabelos eram brancos como uma neve e grande. Sua barba era branca como uma neve e a barba grande. E seus olhos pareciam uma lâmpada vermelha acesa. O seu semblante era tão santo, tão santificado, que não pode comparar com nada que nós tenha visto nesse mundo. É único. Deus é único. E Deus é vivo e viverá eternidade e eternidade para todo sempre. Amém. Eu sei que esse Deus, eu conheci ele desde criança, porque ele aparece para mim. Esse é o próprio Santíssimo. É a própria Trindade Santa. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu dormi de novo, ele me olhando e apaguei, acordei só na hora de ir para trabalhar. Aí depois tive uma visão de novo, o céu apareceu várias estrelas e de repente apareceu umas estrelas diferentes e eu ouvi uma voz e falou assim, o que está apresentando para você é a Trindade Santa. Amém? E graças a Deus, vamos rezar e vamos batalhar para nós ser salvos, porque como Satanás existe, Deus também existe. É melhor confiar no Senhor, porque a salvação será certa. Feliz é aquele que confia no Deus de Israel. Luta para você ser salvo a tempo. Não seja orgulhosos, não seja soberbo, não seja avarento. Peça ao Senhor para te dar humildade para ser salvo. Porque ir para o lago de fogo, ninguém merece ir para lá. Porque lá foi feito para Satanás e seus anjos, que foi julgado de lá do céu para baixo. Mas aquelas pessoas todas que obedecem a Satanás, eles também irão para lá, para o lago de fogo, porque na segunda volta do Senhor Jesus vai ter dois caminhos, a direita e a esquerda. A direita vai ficar com o Senhor Jesus e a esquerda serão banidos para o inferno. Mas ainda há tempo para ser salvo. Luta a tempo, invoca a tempo, não deixa Satanás te cegar e te surdar. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Obrigada, papai, por essas maravilhas que o Senhor me dá. Eu te amo, Senhor, meu grande Rei, meu Paizinho Celestial. Amém. Glória a Deus.